Amém. Isaías 40, a partir do verso 6. Voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta e não temas, e dize às cidades de Judá, eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Amém. Queridos, o poder da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. A palavra, ela é absoluta, ela é senhora absoluta, ela se impõe por si mesma, porque quem vela sobre esta palavra para cumprir é quem? Deus. E ele diz que vela e diz que operando eu, quem impedirá? Então, você percebe que aqui quando fala da erva, diz que o quê? A carne é como a erva, diz que o homem é como a erva. Né? E diz, seca-se a erva, murcha a sua flor. Isso aí vai sendo uma sequência, né? Dia a dia. Seca-se a erva e murcha a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, vem homens, passam homens, mas a palavra está aí de pé, operando o que apraz a Deus. A palavra não sofre variação, não sofre mudança. A palavra opera aquilo que apraz a Deus operar. Então, ele diz que voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de eu clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Quer dizer, as flores do campo duram quanto tempo? É só uma estaçãozinha. Assim é a vida do homem. Mas a palavra de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus, ela tem autoridade tremenda. A palavra de Deus, Pedro também vai repetir essa mesma passagem bíblica. E ele vai dizer que, em 2 Pedro 3, 7, ele diz assim, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O que essas mensagens, essas passagens bíblicas estão nos ensinando? Que a palavra, ela está operando e ela é igualada a um rio passando no meio de desertos. E a palavra vai operando, vai cortando os seus desertos. Umas flores vão ganhando vida, outras vão perecendo, umas se alimentam da água, outras não. Enfim, a palavra de Deus vai passando no meio dos homens, homens vão se alimentando delas, outros vão desprezando. Uns vão ganhando a vida que é na palavra, outros não vão ganhando esta vida, e essa mesma palavra ela é considerada uma espada de dois gumes, que corta para salvação e para condenação. Eu quero que você preste atenção nessa noite, o nosso tema central é a autoridade da palavra. Porque às vezes algumas pessoas dizem assim, eu não posso nem pregar para aquela pessoa. Aquela pessoa não crê na Bíblia como palavra de Deus. Eu quero te dizer o seguinte, não faz diferença quem crê ou quem deixa de crer. A palavra ela é absoluta,
para operar o que apraz a Deus. Quem deu ouvidos, deu. Quem não deu, não deu. Problema de cada um, porque a Bíblia diz que ninguém comparecerá inocente perante Deus. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Lá em Apocalipse, Jesus diz assim, olha João, escreve aí. Isto diz o que tem na sua destra as 7 estrelas. Escreve, isso digo eu. Depois vai, olha, isso diz o primeiro e o último, o que morreu e reviveu. Isso diz o que tem a espada de 2 gumes. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo, o que é verdadeiro, o que tem as chaves de Davi, o que é o princípio da criação de Deus. Isso diz o que tem a espada afiada de 2 gumes. Isso diz, escreve aí, e manda lá o anjo das 7 igrejas. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eu disse. Amém? Não importa, João, eu não quero saber da resposta deles. Importa o que eu estou dizendo. Vai lá, escreve a eles, isso digo eu. E a resposta nem precisa me trazer. Não quero que tu traga a resposta. Só quero que tu diga o que eu estou dizendo. Meu irmão, a nação de Israel, ela é considerada uma nação de dura cerviz, obstinada de coração. Deus, o tempo todo dessa nação, se você procurar numa chave bíblica, as palavras obstinados, dura cerviz, estão sempre se referindo ao povo judeu. Mas Deus não está preocupado com a dura cerviz do povo judeu. Deus levanta o profeta Ezequiel aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1, e diz assim, e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde é. Abre a boca e come o que eu te dou. Você vê que Deus não está preocupado para a dura cerviz de Israel. Está dizendo, ó, eles não vão te ouvir, eu sei que eles não vão te ouvir. Eles são casa rebelde. Desde o passado eles vêm com o coração obstinado. Desde lá do deserto eles vêm me tentando. Deus vai falar, vai abrir o livro aqui no profeta Ezequiel. Mas não importa. Vai lá, Ezequiel, e diz, assim diz o Senhor, porque quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Você é o profeta que eu estou enviando. E eles vão saber que você foi um profeta enviado por mim, porque as minhas palavras se cumprirão, aquelas que saírem pelos teus lábios. Não sejas tu rebelde, fala o que eu te mando. Amém? A palavra vai operar. Viraram para Amós, ô vidente, não vem profetizar aqui em Jerusalém, na casa do rei, não. Que negócio, ninguém aqui quer saber da tua profecia. Fez diferença? Fez diferença alguém de rejeitar Amós? Ele simplesmente, eu vou embora sim, mas espera aí, olha, tu dizes, não profetiza? Assim diz o Senhor, é isso, isso, isso e isso. Virou as costas e foi embora. Tudo aquilo que Amós falou não veio sobre a nação de Israel, não veio sobre a casa do rei, a espada não veio, não arrasou com tudo, e aqueles que deram ouvidos não se deram bem. Então, meu irmão, você é um profeta de Deus para anunciar aquilo que Deus tem a anunciar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles.
Não tem essa de aquele camarada não crê na Bíblia como palavra de Deus. Que diferença? A Bíblia não está para julgar o mundo. Jesus em Apocalipse apresenta-se com uma espada afiada de 2 gumes na sua boca, que é a sua palavra, e ele diz que com esta espada ele regerá o mundo. No dia que todos comparecerem perante o tribunal de Cristo, meu irmão, não importa quem deu crédito ou quem não deu, quem vai julgar é justo e é íntegro. Diante do trono branco, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Em Jeremias, no capítulo 1, nós vemos logo no verso 11 e 12, o chamado ali de Jeremias. Jeremias diz que é uma criança. E Deus fala, não, tu não é uma criança, eu não te vejo como uma criança, não estou te considerando uma criança. Aonde quer que eu te enviar, tu irás. E a quem eu te mandar, tu irás. E o que eu te mandar falar, tu falarás. Aí, no 17 em diante diz assim, tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Esse Jeremias não era brincadeira. O homem está sendo colocado contra os reis de Judá, contra toda a terra, contra os príncipes, contra os sacerdotes, contra todo o povo. E diz ainda mais, pelejarão contra ti, mas não tem problema, eu estou contigo. É a promessa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Apenas fala o que eu te mando, nem vem com esse papo de sou uma criança, porque não importa, até os animais entendem muito bem quando Deus fala, eles entraram na arca. Ou alguém pensa que Noé saiu caçando animal? Não. Quando Deus fala, meu irmão, não tem quem diga não estou ouvindo. Pode dizer não quero dar ouvidos, mas que ouve, ouve. Então, meu irmão, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E diz Paulo, esta é a palavra que nós anunciamos. E quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que esta palavra tem valor. Aquele rico não reconheceu lá na parábola do rico e do Lázaro? Quando ele está lá em chamas, em tormento, ele não solicita a palavra. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe na ponta do seu dedo em água e refresque a minha língua. O que ele pediu? Uma gota da palavra. Aquilo que ele tinha rejeitado, agora ele está clamando. E é dado? Não, não é dado. Porque tudo tem seu tempo. Então, meu irmão, a palavra, ela tem a unção em si só. Ela tem autoridade por si só. Não importa quem vai ouvir, quem deixe de ouvir. Noé estava anunciando. Noé está anunciando a glória de Deus. Noé está anunciando um dilúvio. E as pessoas olham para ele. Rapaz, você deixa de ser tolo. Você está construindo um barco aí no seco. Tem meses que não chove e você está com papo de que vem dilúvio. Meu irmão, veio ou não veio o dilúvio? Consulta a arqueologia, consulta a ciência. Consulta os grandes livros, consulta os grandes estudos. Houve um dilúvio sobre toda a terra, porque a palavra de Deus ela tem a unção, a autoridade para operar por si só. Não importa quem vai dar ouvidos, quem deixe de dar ouvidos, a palavra de Deus ela é absoluta em si mesmo. Ela despedaça todo jugo, ela rompe todas as correntes, todas as barreiras. Moisés, vai lá no Egito e manda Faraó deixar sair o meu povo. Moisés chega, assim diz o Senhor, deixa meu povo sair para me celebrar a Páscoa no deserto. Não conheço o Senhor, diz Faraó, tampouco deixarei sair Israel. Meu irmão, se ele conhecia ou não faz a mínima diferença. A questão é a seguinte, ele deixou ou não deixou sair o povo? Meu irmão, basta guardar palavras. Basta que você guarde palavras que você vai ver a glória de Deus. Quando lá em Apocalipse,
Nós vemos Apocalipse 21:8, nós vemos todas aquelas coisas terríveis a respeito dos ímpios. Diz assim: quanto aos tímidos, quer dizer covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se ele dissesse, não, eu não acredito nisso, eu não dou crédito nisso, a Bíblia não é a palavra de Deus, eu não conheço o Deus dos céus, eu sou ateu, não tem diferença, ele vai ter que comparecer perante esse Deus para ser julgado, e ai dele, não faz a mínima diferença. Deus não está preocupado com quem dá crédito ou não, porque o Espírito Santo que paira sobre a face das águas está aí testificando a palavra quando ela sai da boca daqueles a quem Deus envia. 22:15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame e comete a mentira. Não importa se eles disserem, não, mas eu não creio na Bíblia como palavra de Deus, não faz a mínima diferença. A nossa missão não é se preocupar com quem vai crer ou deixar de crer. A nossa missão é anunciar. Porque quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Todos vão comparecer perante o trono do Senhor. Faraó zombou. Eu não conheço o Senhor. Eu não respeito um povo. Ou melhor, eu não respeito um Deus, dizia Faraó, cujo povo é escravo. Moisés, se esse Deus fosse tão poderoso, o povo dele não seria escravo. Irmão, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Quando Gênesis mostra o Espírito pairava sobre a face das e águas são a palavra. E lá em Efésios 5:17 vai dizer que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Isso é muito sério. Lá em Isaías 61 vai dizer que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, a proclamar a abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por veste de louvor, alegria ao invés de tristeza. Meu irmão, quer ouçam, quer deixem de ouvir, a nossa missão é anunciar. A unção está sobre nós para pregarmos, a unção está sobre nós para anunciarmos, a autoridade está conosco. A gente passa pela rua, o diabo sai de reta, nós viemos por uma calçada, o diabo pula para outra. Deus nos deu unção para desfazer as obras do diabo. Está escrito, Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Todo mundo acha muitas coisas e quando nos vê desafiando o diabo, pergunta, em que você confia? Eu confio naquilo que meus olhos não podem ver. É impressionante. Crentes de 15 anos de igreja. Não, peraí, não se fala assim do diabo, não. Aí você baixa mais o nível para mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. Põe o diabo lá embaixo. Você confia em palavras. Há uma palavra e há um Deus tremendo que vela sobre essa palavra. Se tu creres, disse Jesus, crê em quê? Te garanto que não é na rosa ungida. Te garanto que não é na água ungida. Te garanto que não é no sapato ungido. Porque não está escrito que Deus vela sobre essas coisas para cumprir. Te garanto que não é, meu irmão, você se levando um carnezinho para dentro de casa que a tua vida vai estar guardada. Eu te garanto isso. Te garanto. Agora, se tu creres em palavras, tu verás a glória de Deus. A história é assim. Os discípulos partiram. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não mandou distribuir nada para ninguém. Disse para pregar o evangelho. E os sinais seguiriam os que creem. Hoje, há uma inversão de valores terríveis. E a igreja está morta. Não estão vendo a glória de Deus. E quanto menos veem a glória de Deus, mais se aprofundam nos erros. Não tem a humildade de parar e perguntar, Senhor, o que está errado? Mas você que tem aprendido, meu irmão, a confiar em palavras.
quando Deus te enviar, aonde quer que Ele te enviar, a tua preocupação tem que ser se você está anunciando aquilo que Deus te mandou anunciar. Se você está falando daquilo que Deus te mandou falar. Você não tem que se preocupar com os que dizem assim, não, mas eu não sou evangélico. Claro, Deus não nos mandou pregar para evangélico. A salvação é para aqueles que não estão sendo participantes dela. Quando as pessoas disserem, não, mas eu já tenho a minha religião. Eu estou feliz na minha religião. Prega para ele. Não, mas eu já tenho os meus conceitos de Deus. Prega para ele. Não, eu já tenho o meu pensamento sobre Deus. Prega para ele. Eu já penso dessa maneira. Prega para ele. O que você conhece? Você já ouviu falar de João 3,16? Ah, não, então prega para ele. Meu irmão, não te detenhas. Você já deve ter tido a experiência quando você começa a falar da palavra de Deus, há um poder que envolve a tua vida. Há uma unção que envolve teu corpo, você sente que não está sozinho. Você sente o Espírito Santo contando com a tua boca. Você sente o Espírito Santo ali te envolvendo pertinho. Quando você está falando da palavra de Deus, coisas tremendas começam a acontecer. Pessoas começam a ter impactos. Nós já tivemos a experiência de estarmos em lugares distantes e tão somente estarmos falando da palavra de Deus e as coisas estarem tremendo, as pessoas estarem chorando só por estarmos falando da palavra de Deus. Esta palavra tem uma unção tremenda e ela não pode ser trocada. É por causa desta palavra que nós desafiamos as trevas e até aqui estamos de pé. E vamos continuar desafiando. E a nossa confiança nessa palavra é tanta que nós ousamos dizer como está escrito, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu duvido o diabo que amanhã ele possa me fazer não estar de pé. Duvido que o diabo amanhã ele possa me fazer cair. Eu duvido que as armas do mundo me possam parar amanhã ou hoje. Eu duvido que as armas dessa terra possam tirar a minha vida. A minha vida está nas mãos de Cristo Jesus. E ele diz, da minha mão ninguém arrebata as minhas ovelhas. Você é a ovelha de Cristo. Você confia em palavra e você não é um idólatra. Dentro da tua casa não tem idolatria, dentro da tua casa não tem coisas, objetos confeccionados por mãos humanas. Você confia em palavras e por confiar nessas palavras, você verá a glória de Deus. É por isso que você está de pé. E quantos crentes fracos que não aprenderam ainda que temos que olhar para o invisível, crer somente em palavras, você tem visto cair. E às vezes nós vemos aí, crente lá morreu assim assado numa catástrofe, não sei o quê. Está vendo? O mal que sucede ao ímpio sucede ao justo. Eu digo negativo. Não é não. É mentira. Crente não é quem está dentro da igreja. Crente é quem vive a Bíblia. Quem come, se alimenta, quem sabe o que está escrito nesse livro. Porque Pedro disse, Senhor, sobre a tua palavra lançarei a rede. É atitude sobre a palavra. Mas como eu posso ter uma atitude sobre a palavra se eu não conhecer a palavra? Não quero aqui citar um monte de denominação por aí. Senão, meu irmão, nós íamos ficar a noite inteira aqui de coisas que as pessoas ainda pensam que é igreja e já não são mais. Igreja é o lugar onde se ouve a palavra. Igreja é o lugar onde você entra e você ouve que você tem que conhecer a Bíblia. É isso que é uma igreja. Porque sem Bíblia não há igreja. Sem Bíblia não há Deus. Não há Deus sem Bíblia, meu irmão. O que Deus deixou está aqui, ó. Esse livro maravilhoso, 66 livros aqui, para a nossa edificação espiritual. Se você está crendo em outras coisas, tem um monte de coisa aí para se crer nos nossos dias. Um monte de coisa. São cultos alegres para os jovens, encontros amorosos para os jovens dentro da igreja, são encontros de psicoterapia, musicoterapia, são as grandes organizações que estão se formando por aí. É um monte de gente que nunca foi chamada ao ministério se dizendo pastores e pastoras, transgredindo inclusive a palavra de Deus, rompendo todos os conceitos. Por quê? Porque Bíblia não tem conhecimento. A Bíblia ficou esquecida, ficou como se diz, empoeirada num canto. Aí, mesmo, não tem como ficar de pé de jeito nenhum. Agora,
Se a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, anuncia esta palavra. Prega esta palavra, porque a palavra que saiu da minha boca, diz o Senhor, não voltará vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. Amém. Então quero convidar você nessa noite para nós orarmos. Lembrando que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus.